Amados irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos nessa sequência do estudo da Confissão de Fé. Chegamos ao capítulo 22, aula 44. Com a graça de Deus, estamos rompendo. Logo, logo vamos terminar, pela graça do Senhor, se assim Ele quiser. Capítulo que fala a respeito dos juramentos legais e dos votos. Algo que nos nossos dias está um pouco, de certa forma, em desuso, né? Essa é uma relação interessante. A relação direta do juramento, né? Uma pergunta, né? Nós podemos jurar? Sim ou não? Muita gente pode pensar, não, mas qual é o versículo mais conhecido para dizer que nós não devemos jurar? Mateus, palavras do Senhor Jesus, não foi isso? Que aí muitos vão dizer, seja a sua palavra, mas tem que estudar o contexto da passagem, não é assim que nós fazemos como bons presbiterianos? Nós estudamos o contexto da passagem, não somente uma palavra lançada ao vento. Eu estava falando com a Gisele ontem a respeito de um texto, aquele texto que muitos utilizam para se referir, não está de todo errado, mas aquele texto que diz assim, maldito é o homem. Como é que é o sentido que nós normalmente ouvimos isso? Está vendo? Por isso que eu não emprestei. Por isso que eu emprestei dinheiro já sabendo que ia dar problema. Não é assim? Que a pessoa diz, maldito é o homem que confia no homem. Está vendo? Fui confiar, não é assim? E depois você conhece o texto depois, posterior, que diz, fala, bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor. Maldito é o homem que confia na sua própria natureza. Não é no outro. Você não precisa do outro para arruinar a sua vida. Só a sua própria natureza já tem condições, tá? É como eu sempre brinco, né, Roger? Levanta de manhã o perigoso. E esse é, de fato, terrível. Amados irmãos, nós vamos estudar, e eu convido você, então, a nós lermos aqui o primeiro parágrafo. Vamos juntos? O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Muito bem. Então, amados irmãos, nós temos nesse contexto do juramento algo não banalizado. O juramento deve ser feito, como diz aqui a confissão, parte do culto, de maneira séria, de maneira a compreender o que estamos fazendo. É muito fácil hoje você saber o problema dessa matéria, é que todo mundo jura, e inclusive jura por Deus toda hora. Vocês já viram isso? Tem uma personagem que diz, juro juradinho, né? Mas o pior é que as pessoas utilizam o nome de Deus para qualquer situação, fazer do nome de Deus um nome qualquer. E a preocupação dos irmãos reformadores, esses servos de Deus que comporam a confissão, é trazer a Bíblia na mente daqueles que vão jurar, naqueles que vão citar o nome de Deus, para que o nome de Deus não seja colocado em vão, para que nós tenhamos santo entendimento de quem Deus é, e que nós devemos então também refletir essa grandeza de Deus por meio da nossa palavra, sabendo que nós estamos fazendo algo diante de Deus e que Ele está com seus olhos sobre nós. Deuteronômio capítulo 6, vamos começar pelo 6:13. Olha só a expressão. Cadê o versículo da minha tela? Temam o Senhor, seu Deus. Temam, sirvam a Ele e jurem
somente pelo nome dele. Nós vamos ver a respeito, como diz aqui a confissão, nós temos uma relação direta para jurarmos, e ela tem, digamos assim, protocolos a ser cumpridos. Não é de qualquer maneira. Temam ao Senhor. Então é uma relação de temor a Deus e não de banalização de quem Deus é. Verso agora, capítulo 10, Deuteronômio, capítulo 10, verso 20. Olha só o que a palavra do Senhor está nos apresentando. Que o juramento, ele é de fato legitimado quando fazemos de Deus testemunha da verdade. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A relação nossa com a palavra de Deus, nós temos ela de Gênesis a Apocalipse como palavra de Deus. Nós vamos ver argumentos do juramento em toda a palavra de Deus, mas ela não muda, ela não se contradiz. Você diz, não, mas aqui no Antigo Testamento podia jurar, lá no Novo Testamento não pode jurar. Você vai notar que não, mas nós temos que entender como funciona o juramento. O juramento é de fato alguém que está levando a palavra a sério e de fato está empenhando, sabendo que ela pode jurar, se ela entender que ela teme ao Senhor, a sua palavra ela é uma palavra verdadeira e por isso ela tem condições de apresentar a expressão por Deus. O juramento não é proibido, mas nós vamos ver então alguns detalhes a respeito disso lá em Mateus. Abra então sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos começar no 33. 5:33. Diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento o quê? Falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, nem por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ainda fazendo um exercício, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10, 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Quem que está dizendo aqui, a palavra de Deus que está falando é o anjo. Olha lá. E jurou por aquele que vive para todo, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, o juramento não está sendo feito por outra questão, outra pessoa, outra coisa. Está sendo feito pelo nome do Senhor que criou os céus e a terra. Notem, amados irmãos, nós vamos ver isso agora com mais detalhes no parágrafo 2, que o Senhor Jesus está preocupado com o que fizeram do juramento. E o juramento de qualquer maneira, o juramento de qualquer jeito, quando é feito banalizando o nome de Deus. Parágrafo 2, vamos começar e depois nós vamos voltar aqui novamente. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Olha lá, nome de Deus. Não deve se jurar por terra, céu, não deve se jurar por nenhum líder, por nenhuma pessoa, profeta, mãe, pai, exatamente. Deve se jurar pelo nome de Deus, é isso que a confissão está apresentando. Mas como? Qualquer coisa eu juro, né? Eu jurei que ia fazer isso, eu juro isso. É uma banalização da palavra dessa pessoa. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção, para não banalizar aquilo que foi dito por um servo e uma serva que teme a Deus,
que teme a Deus. Algum tempo atrás você vendeu um carro para um crente. Quem que vende carro? Você vende, Machado? Então você podia vender que a pessoa ia falar, não, amanhã eu transfiro o dinheiro. Eu sou crente lá da sua igreja. Podia vender na hora, né? Podia vender. Vocês lembram disso? Já existiu esse tempo. Era o verdadeiro fio do bigode. Porque quando a pessoa diz a sua palavra, ela vai fazer o que com a sua palavra? Cumpri-la. Nós vamos ver as implicações do juramento. Por exemplo, vamos pegar o caso concreto. O irmão está vendendo o carro. Aí no dia ele compra o carro. Aí à noite ele assiste uma matéria do Fantástico. Ele falou assim, ó, está combinado, o carro é meu, amanhã eu te pago. Aí chega à noite, assiste o Fantástico. Fantástico não, porque nós não assistimos Fantástico, né? Nós estamos na igreja. O Jornal Nacional, também não, mas tudo bem, vamos lá. Aí a esposa diz assim, bem, saiu a reportagem que o carro que nós comprou não tem airbag no teto, porque hoje tem airbag em todo lugar. Aí vai lá no outro dia, preciso fazer um negócio, viu? Eu combinei, está tudo certo, mas teve uma questão, eu não quero mais não, a minha esposa desgostou, eu não gosto mais não. Hoje é banal, você diz algo hoje, amanhã. Mas aconteceu uma situação. Nós vamos ver que nós devemos levar o dano. Se nós prometemos algo justo, devemos cumprir o que prometemos. Nós vamos ver pela palavra de Deus que essa relação de juramento, a relação de dizer eu confirmo minha palavra, deve ser sim, sim, não, não. Nós não vamos fazer juramento para comprar um carro, mas nós vamos dar a nossa palavra. Algo que hoje nos nossos dias é banalizado, que é tão ridicularizado. Por sinal, alguém disse assim, que tinha um vendedor de carro, aí ele vendia o carro faltando step, faltando não sei o quê, faltava macaco. Aí um dia ele falou assim para um rapaz perto de mim, mas eu sou evangélico, viu? Eu falei, virou nome de... Estava tentando aproximar dele, viu? E não foi fácil, não foi fácil. A atitude de utilizar do nome de cristão inverteu-se. Aquilo que há 20 anos atrás, 40, era digno de dizer, é uma pessoa honrada. Hoje, irmãos, é uma palavra qualquer, banalizada. Isso é muito triste. Vamos lá, para nós entendermos. Pessoa que jura já pode tomar cuidado com ela, né? Exatamente. O juramento se tornou hoje, nos nossos dias, sinônimo de alguém que vai fazer um trambique, né? Se ela está dizendo que ela está jurando, porque o juramento tem lugar para ser feito, tem ocasiões para serem feitos, não é em qualquer momento, qualquer coisa. A palavra da pessoa está dizendo, estou encontrando uma maneira de te enganar, né? Vou utilizar a palavra, vou jurar que eu estou fazendo o certo. Pode desconfiar que tem alguma coisa escondida por detrás. Isso é tão sério que nos tribunais sérios, né, a gente observa, né, que quando alguma testemunha vai dar o seu testemunho, ela põe a mão em cima da Bíblia e jura em nome de Deus, né? Tribunais sérios. Isso acontecia muito, não sei se ainda continua, na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, essa é uma relação que era levado muito a sério. Hoje também banalizado, né? A relação onde a palavra de Deus estava sendo apresentada como o entendimento que está jurando por Deus. Uma sociedade que já foi altamente cristã, tendo na palavra de Deus, tendo em Deus a sua palavra de diz, não, estou assumindo um compromisso solene. E nós vamos ver que o compromisso solene, ele é mais do que oficial. Ele é necessário em alguns momentos. E nós então vemos biblicamente que há uma condição para utilizarmos desse juramento, tá? Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. O que nós acabamos de dizer, né? Tem muitas pessoas que têm o hábito, não, juro por Deus, ou então juro pela minha mãe, coisas de menino, né? A gente até parece que nota isso mais na nossa fase de infância, adolescência, mas talvez é porque aprendeu também isso, né? Aprendeu a repetir isso. Fala, Denner. Oi, Roberta.
Eu acho que você vai chegar nesse ponto. Eu ia falar sobre quando nós fazemos um compromisso público aqui na igreja, por exemplo, né? Quando a gente vai ser membro, nós fazemos um compromisso público de honrar, de ser fiel, de participar da igreja, de ser ativos. Então, assim, isso também é um juramento, né? É essa parte que é o juramento lícito, seria? Isso, exatamente. Nós fazemos juramentos no momento de culto, quando nós, por exemplo, somos batizados e fazendo a pública profissão de fé. É interessante essa pergunta, porque a gente lembra muito a respeito. Cadê os pais que já batizaram seus filhos aqui? Nós não fizemos um juramento solene? Nós fizemos um voto solene. Nós assumimos diante da igreja. O que foi perguntado para nós? Nós vamos educar os nossos filhos no temor do Senhor? Não é essa pergunta que não é nossa, é da palavra de Deus, que ensina a inculcar a palavra de Deus, trazer os nossos filhos à casa do Senhor, não é assim? E o que nós respondemos? Um juramento solene. Um momento onde essa palavra ela é empenhada na presença do Senhor, diante da igreja. Mas não só. Por exemplo, nós nos esquecemos. Quando nós assumimos que nós vamos, por exemplo, ser membros de uma igreja, é o que eu tenho falado. Cada vez mais, irmãos, eu tenho convicção que ser membro de uma igreja tem que demonstrar que essa pessoa compreendeu o que é ser de fato crente e estar inserido numa comunidade cristã. Não é simplesmente uma pessoa, agora eu sou membro, posso batizar meu filho, mas muito mais do que isso, dizer, eu faço parte agora, eu entendi o evangelho e agora nós vamos caminhar, por exemplo, com assiduidade, presença. Coisa triste é ver um membro que diz, não, eu prometo participar, eu quero sustentar a igreja, e depois ele desaparece. Coisa triste, ele se esfria. Então, ele deve fazer uso da palavra, só vou fazer esse compromisso se eu de fato decidir no meu coração e eu vou honrar com aquilo que eu me comprometi. Percebe a relação de seriedade? E qual outro lugar que nós fazemos o juramento também? Ou a relação juramento aqui para nós e voto, elas são similares. Normalmente juramento está com coisas que já passaram, pode observar. E votos estão com coisas relacionadas ao futuro. Por exemplo, onde nós fazemos votos solenes? No casamento. Nós vamos trabalhar essa matéria no próximo domingo, muito provável. Lá é empenhada uma palavra diante de Deus. Por isso que os crentes casam com o culto. Que não é só ir lá no registrar no cartório. Essa é a regra. Nós queremos a bênção de Deus. Pode reunir o pastor mais 4, faz um culto no cartório. Mas a invocação da palavra de Deus, a invocação do temor ao Senhor, nós não estamos assumindo um compromisso com o tabelião. Porque ele falava bonito, hein? Porque esses corpos que se unem. Como é que ele chamava, Roberto? Casou uns 50 mil membros aqui das igrejas, né? A maioria não casou lá, porque nós presbiterianos trazemos o livro e casamos na igreja, né? É um privilégio. Muito bem, mas ou seja, inclusive é chamado lá, você tem que levar o quê para assinar lá, inclusive no contexto solene? Diante da justiça, testemunhas. Não, ele não foi amarrado lá para dizer assim, não. Ninguém levou ele lá com uma arma na cabeça. Ele foi lá espontaneamente. Para que isso? Oi? Também. É justamente uma das ações cívicas que nós estamos assumindo um compromisso diante de quem? Da pátria. E é uma relação de honra que não desonra a Deus, pelo contrário. Tem algumas pessoas que dizem isso, né? A gente está adiantando um pouquinho, mas a pergunta do Roberto é muito boa, Roberto. Por exemplo, a pessoa diz assim, vou fazer o juramento da formação, né? Então, um médico vai formar. Aí já houve caso da pessoa, não, eu não vou participar, vocês têm que resolver, porque eu não posso jurar. É um entendimento equivocado. Se no juramento desse profissional, ele é médico, está lá,
você vai cometer aborto. Ele deve negar esse juramento? Sim ou não? Aborto é pecado, é crime contra a vida. Eu vou jurar uma coisa que é contra as escrituras? Jamais. Aí o médico pode dizer, ó, eu sou médico, vou ficar sem o título, porque eu não juro para cometer atos ilícitos. O juramento só pode conter atos lícitos. É lícito? É uma solenidade? Sim. Então eu posso assumir compromissos que assim me exigem. O mesmo caso que o Roberto acabou de dizer, você é intimado a fazer um depoimento. É mais ou menos a mesma relação. Aquele do filme é bonitinho. Você jura dizer só a verdade, apenas a verdade, não é assim? Mas a gente deve entender, independente se não ouvimos essas palavras, é assim que aconteceu? Eu nunca me esqueço, uma vez uma juíza falou assim para mim, a minha advogada falou assim, mas você não vai falar isso? Eu falei, não aconteceu. Mas você não vai ganhar nada. Foi problema. Só quero o que é certo. Pago o que é certo. Sua causa não tem muito interesse. Só faltou ela falar isso. Aí o juiz falou assim, aconteceu isso. Eu falei assim, não, comigo não. É a hora que nós vamos dar a nossa palavra empenhada. Essa palavra minha, ela é verdadeira. O crente não vai ter medo. Não é assim? Então ele não tem necessidade de ficar com medo. Ele vai empenhar a palavra dele com sempre temor a Deus. Quem chamou? Alguém chamou? Então, Marquinhos. Pastor, o senhor mencionou o casamento civil. A gente pode afirmar que, por exemplo, o cartório no meio secular, claro, né, ele se assemelha ao objetivo do que o juramento era feito nos tempos antigos, né, de representar uma autoridade acima daquelas pessoas para formalizar o compromisso ali naquele momento? Isso. Nós temos uma sociedade embasada na cultura, graças ao bom Deus, judaico-cristã. Nesse momento as feministas rasgam as suas vestes e saem desesperadas. Mas a nossa sociedade, independente dela ser tão descrente, ela tem as bases cristã, judaico-cristã. A gente pode observar isso pela nossa confissão de fé, a nossa Constituição. Lê a nossa Constituição. Bonita lá, o início dela lá tem uma citação linda, porque nós temos um contexto de herança. Não é só o Brasil, né? O Ocidente, de uma cultura baseada naquilo que nós cremos que é origem das Escrituras. Agora notem, você já imaginou o mundo sem nenhum contrato válido? Ninguém cumpre mais contrato. Ninguém mais cumpre juramentos. Ninguém mais cumpre acordos. Ninguém mais cumpre casamento. O que viraria o mundo? Uma anarquia, o caos. Olha só o que Deus colocou na palavra dele. Vocês devem jurar quando for necessário, mas vocês não vão jurar por nada, porque essas coisas são coisas criadas. Vocês vão jurar sabendo que Deus que criou vocês. Já que adiantou tudo, nós vamos fazer uma vez um pastor foi acusado de uma situação e que a pessoa disse assim, fez, o pastor falou, não fiz, fez, não fiz. Aí ficou uma palavra contra a outra. No contexto presbiteriano não teria muito processo, porque tem que ter 2 ou 3 testemunhas no mínimo, para poder dizer, foi. Aí o pastor foi ousado, falou assim, vamos fazer o seguinte, domingo, no culto você vem, nós vamos ter um momento solene, e nós vamos invocar a maldição de Deus sobre quem estiver mentindo, diante da igreja, e toda a igreja vai levantar as mãos, invocando essas maldições sobre quem estiver mentindo. Não é no nosso meio não, tá gente? Não é no nosso meio não. Aí deu o culto, 7h da noite. Você acha que a pessoa apareceu? O pastor pôde fazer o culto tranquilo. Por quê? Por mais louca que a pessoa fosse, ela falou, ixi, aí o negócio ficou complicado, hein? Você já pensou se vem uma unção de Ananias e Safira sobre a pessoa? Já caía dura na hora, né? Assim foi a ideia do pastor. Chama atenção, porque nós devemos saber que quando juramos por Deus, nós estamos dizendo, eu só posso jurar
Porque Ele é aquele que eu tenho que honrar. Porque Ele pode dizer assim, está jurando falsamente, e o meu nome ainda está sendo ridicularizado? Se for filho dele, né? Se for filho dele, ele vai pesar a mão para trazer arrebatamento, não, arrependimento, quebrantamento, para depois arrebatar, né? Ele pode chamar a hora que ele quiser. Perceberam a diferença? Porque há uma relação direta. Nós juramos no nome de Deus quando for preciso, porque nós o tememos, e nós sabemos que Ele pode, com a sua glória, o seu poder, dizer, peraí, eu estou sendo envergonhado com isso aí, e nós vamos ter que voltar e corrigir, pedir perdão a Ele. Quantas vezes nós já envergonhamos o nome do Senhor? Nós temos que pedir misericórdia do Senhor, porque nós muitas vezes quebramos isso. O que nós estamos estudando hoje nós não podemos mais banalizar. A partir de hoje, ainda hoje, você já está com conhecimento. Opa! Eu estava vindo para cá, estava lá em casa, uma coisa que aconteceu, eu fui para mas que coisa, Deus. Eu falei assim, só que eu não estava em espírito de oração, não. Estava sempre uma coisa assim que você fala. Aí eu falei, está vendo o nome do Senhor novamente na minha boca, sem eu estar concentrado em temor. Nós usamos muito o nome de Deus em vão. O nome do Senhor, quando o escriba ia escrever, Yahvé, Rogério, qualquer termo de Deus, né? Os nomes de Deus ali, eles trocava a caneta, tinha uma só específica para escrever o nome do Senhor. Por isso que tem tantos adjetivos, pronomes a respeito de Deus, para não utilizar o nome de Deus em vão. Santo temor, certo? Roberto, chamar. Então, pastor, aconteceu uma situação semelhante ao do senhor com a advogada. Eu testemunhei um acidente. Esses advogados, viu? Não, mas eu testemunhei um acidente em 2009, antes de fazer a cirurgia, né? Bem perto do posto onde eu trabalhava, na esquina ali na Jataí com a Floriano. Aí o cidadão que estava errado, ele veio nos pressionar, né? Eu era frentista, né? Para que a gente colocasse ele como a pessoa afetada, que ele estava certo, né? Daí eu comecei a falar, não, eu vi direitinho como é que foi o acidente. A pessoa estava vindo normalmente, descendo a Floriano, e o senhor avançou o sinal e bateu no carro. O senhor quer que eu continue falando? Não. Virou as costas e foi embora. Ixi, está vendo? Exatamente. Jeremias 4:2, vamos ler? Jeremias 4:2. Olha que texto para você grifar na sua Bíblia. Se jurar em verdade, deixa eu ler na versão ali na Nova Almeida mesmo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça. Vou pegar a revista atualizada. Se jurares, vive o Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações, e nele se gloriarão. Olha só a expressão do profeta. Se você jura, jura em verdade, em justiça e em juízo. Ou seja, não tem nenhum sentido alguém jurar por algo que está errado, pelo contrário. Nós vamos ver daqui a pouquinho que é um voto, um juramento de tolo, que deve se arrepender daquele juramento, daquele voto, porque ele fere a palavra do Senhor como verdade. Vamos caminhar para nós hoje tentarmos já concluí-lo. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Olha que interessante isso. Se você é intimado a testemunhar sobre algo que você sabe que é verdade, que aquilo vai ser bom para a pessoa, você deve fazer uso. Você está sendo omisso. É isso que o texto está dizendo.
Agora, se é algo que vai... Você, primeiro, não tem certeza. Você não tem segurança. Você está em dúvidas. Como é que você vai fazer um juramento? Você vai assumir um compromisso com a sua palavra. Como é que você vai, então, testificar? Vamos ver as referências aqui? Vamos lá em Êxodo 27. Alguém disse, né? Por que a gente aprendeu a jurar pela mãe, né? Porque uma das coisas que fez com que Deus fosse deixado de lado é colocar o homem, né? O ser humano no centro de todas as coisas. E é uma relação idólatra, né? Se as pessoas não temem a Deus, a coisa mais fácil que foi depois foi não honrar nem a Deus, muito menos a mãe, né? Que é tratada, ainda brinco aí, né? Juro pela minha mãe mortinha, né? São banalizações daquilo que, primeiro, é pecado porque está fazendo um juramento, usando da palavra por uma coisa que não deveria ser jurada. Não tem condição a pessoa ou qualquer coisa de receber juramento, sim Deus. Leia quem encontrou, por favor. 27. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Isso é importantíssimo. Se nós vamos empenhar a nossa palavra, nós temos que estar conscientes de todos os fatos que aconteceram. Ah, eu acho que foi isso. Opa, peraí. Então eu não sirvo para ser testemunha. Eu não posso dizer isso. Eu não tenho conhecimento dos fatos completos. Eu posso estar usando a minha palavra e prejudicar alguém. É isso que o texto está apontando, né? A relação direta de nós banalizarmos o nome do Senhor. Jeremias 4:2 nós acabamos de ler, não é isso? Agora então, Gênesis 24:2 e 3. Olha que interessante esse texto. O Abraão chegou e falou assim, ó, você, meu servo, tem que jurar que vai encontrar uma esposa para o meu filho. O servo pegou e falou assim, o quê? Que é isso? Eu estou com um problemaço agora. Meu senhor, eu vou ter que fazer um juramento? Olha que servo sábio, né? Que servo sábio. Agora até me lembrei do caso lá do irmão que vai comprar o carro, fala que comprou, no outro dia tem que voltar lá com a cara larga e falar assim, ó, minha esposa não gostou. Você já sabe como esse servo, que o nome dele a gente usa Eliezer, tá certo? O Eliezer foi muito sábio, ele colocou condições. Como é que eu vou colocar o meu nome? Naquela época não tinha cartório, usava coxa, coisa estranha, né? Aí botava lá a mão na perna do homem e falou assim, não, eu juro que vou trazer, desde que essa moça seja encontrada e ela queira vir. Porque senão o Eliezer tinha que amarrar a moça, sequestrar. Você quer vir ou não quer vir? Nós vamos levar você. Olha que sabedoria. Eu vou empenhar um juramento se eu tiver conhecimento de tudo que está acontecendo. Quais problemas essa palavra que eu estou dando pode trazer para mim? Você já viu como que as pessoas são apressadas em assumir acordos? Assim, ixi, eu estou polêmico hoje, hein? Tem um pessoal, ele vai lá e fala assim para o banco, quanto que dá o financiamento? 1.000. Quantas vezes eu vou pagar? 150 mil vezes. Tá bom. Aí na metade do caminho ele fala, eu acho que o banco me roubou. Olha, gente, cuidado. Estou dando um exemplo aqui polêmico, né? Cuidado. Quando você for avaliar, diga assim, eu assumi o compromisso, eu tenho que honrar. Porque senão, nós estamos fazendo voto de tolo. E essa é uma relação, é um exemplo. Se nós assumimos um compromisso, nós temos que ler, eu vi os meninos essa semana, com lupa. Pega uma lupa para ver os detalhes do contrato. Não fica assim, não, assino, depois a gente resolve. Ué, se você deu a sua palavra que iria ser daquele jeito, e depois quer mudar, coisa feia. Então isso pode ser problemático. Dei um exemplo comercial, mas pode ser outras coisas mais sérias. Porque isso aí no máximo vai ficar lá com um problema com o banco. E já não é pouco.
Percebe? Então nós temos que estar atento. Peraí, se eu assumir esse compromisso, eu posso fazer isso, você concorda? A pessoa diz, não, estamos combinados, então eu posso assumir esse acordo. Interessante, nós muitas vezes passamos despercebidos, vai trazer consequências esse negócio. Então nós não devemos ser apressados em assumir e empenhar o nosso nome. Afinal de contas, nós somos os servos do Senhor. Fala, Cida, minha irmã. Nos pequenos detalhes, que nós somos pais, eu falo assim, nossos filhos, a gente não pode prometer algo que não devemos cumprir, porque nós somos espelho. Então, eu uso muito na minha casa, vamos ver. Porque a palavra, se eu falo, eu tenho que cumprir. Exato. Então, nem sempre eu vou conseguir. O meu esposo também, se ele fala, mesmo não dando, a gente vai ter que cumprir. Para eles nós somos espelho. Então, nossos filhos, eles não podem ter tudo, mas eles têm que ter certeza de confiar. Exato. Que a palavra é sim ou não. Exato. Por exemplo, qual a educação que o menino vai receber? Você está lá no clube, aí você não tira o menino do shopping, você não tira o menino por nada. Ele faz aquele escândalo. Aí você promete, que chegar em casa, nós vamos ter hoje sorvete, batata frita, vai dormir sem banho, só você indo embora. Você acha que é difícil acontecer isso? Aí na hora que o menino chega em casa, fala, batata frita, sorvete sem banho. Aí eu falo, não! Agora você vai dar o escândalo que for aqui, mas você vai dormir, tomar banho, vai comer arroz, feijão e ovo, carne, não tem nada do que foi falado. Qual crédito tem uma mãe e um pai na educação do seu filho fazendo isso? Irmãos, é mais sério do que nós imaginamos. Se nós falamos, nós temos que dizer, no mínimo, falar assim, meu filho, aconteceu isso, por isso nós não conseguimos. Explicar, e o papai vai tentar resolver isso, precisa da sua compreensão, e não é para essas bobagens que eu falei não, né? Alguma coisa que foi de fato sério, choveu, né? Não deu para ir no parque, né? Meu filho, como é que vai ir para o parque? Está chovendo, tem que explicar, porque senão ele pode nos ter por mentirosos. A palavra do crente, irmãos, eu repito, a palavra do crente é séria, é por isso que não pode ser qualquer pessoa chamada de crente, porque tem que assumir um compromisso, de zelar, como foi dito aqui, seja a palavra correta. Se dá explicação demais, pode saber, tem alguma coisa estranha nisso aí. Vamos caminhar. No 4, o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Isso aqui é boa. Você diz assim, sim, mas por dentro, não. Não, eu vou cumprir, mas parcialmente isso que você está me falando. É ser doloso, é nós omitirmos dentro do contexto mental. Não, eu não assinei, muita gente diz isso, né? Eu não assinei nada. Às vezes ele concordou com uma parte de uma coisa, ele lá dentro fala, não, isso aí eu não vou cumprir não. Tem pessoas que passam por chatas, né? Porque ele pergunta 3 vezes, fala, mas e assim? E assim? Às vezes é melhor a gente ser chato e perguntar e tirar as dúvidas antes, do que nós entrarmos depois num problema. Nós temos que ser criteriosos, é isso que o texto está apontando lá. Não deve ter mentalmente nenhuma, exemplo aqui, né? Mais uma vez, eu tentei pensar em exemplos essa semana, foi difícil, veio agora todos. O cara te contrata, aí fala assim, sua folga é só cada 15 dias. Cada sábado, essas folgas terríveis, né? Eu oro para que Deus tenha folga todo domingo. Os membros dessa igreja. Até pizzaria no futuro vai tudo fechar de domingo. Estou falando. O povo vai parar de comer pizza no domingo. Vai comer no sábado, vai comer na sexta. É um futuro. O povo vai ser crente no futuro. Aí a pessoa diz assim, não, eu concordo. Eu posso então pegar folga cada tal dia. Aí lá dentro da cabeça dele, ele fala assim, você vai ver como é que eu sou. Na hora que eu preciso, eu apareço com aquele nome famoso, começa com A e termina com Tado. Um atestado gigante na frente dele, quer ver eu não ter a folga naquele dia que eu preciso.
Ó, na boca, não, o senhor está contratando um ótimo colaborador. Por dentro, tá, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Eu que defino as regras. Insubordinado a Deus em primeiro lugar. Uma pessoa dessa não pode ser considerada crente, porque ele não honra o Senhor e ele não tem nenhum temor nas suas palavras. Fala, meu irmão. Agora é você mesmo, né? Agora sou eu. É uma relação interessante, né? Que Deus manda jurar pelo nome dele e tem um mandamento para que não usar o nome de Deus em vão. E eu vi um estudo uma vez que uma das traduções para esse mandamento é não só dizer o nome de Deus em vão, é carregar o nome de Deus. Então traz uma complexidade muito maior, porque quando a gente professa a nossa fé como cristão e não age de acordo, a gente está indo contra esse mandamento. Exato. Exemplo prático. Numa entrevista de emprego, alguém tem que responder que é crente? O patrão, o supervisor, o gerente vai descobrir que você é crente depois, certo? Sim ou não? Se você fez um monte de afirmações e você foi mentiroso, quem vai ser desonrado? Isso é carregar o nome do Senhor em vão. Isso é desonrar o nome do Senhor. Ou você não faz conta na empresa lá, você faz assim, ó, ixi, vou levar o prejuízo, mas não vou ter que fazer isso, porque senão vai ser uma vergonha. Como é que eu, crente? Não acontece muito isso, Tiago? A relação de você dizer, eu vou ter que sofrer o dano, porque senão vai ser vergonhoso. Esse é o crente. Esse é o discípulo de Jesus. Opa, eu não carrego apenas o meu nome, eu sou um servo de Deus. Eu não quero que o nome do Senhor seja desonrado. Não é só não falar o nome do Senhor, ou então não brincar somente com o nome do Senhor. É assumirmos os compromissos diante de Deus e das pessoas. Salmo 15, o 24 e depois o 15. Quem pode nos ajudar? Para nós caminharmos para o final. A confissão diz assim, obriga ao cumprimento, mesmo com o prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Eu não tenho nenhum exemplo de juramento para você fazer assim diante de uma situação de uma pessoa herege. Mas um dia, um pastor que, olha, vocês com carinho eu vou dizer, eu creio que ele vai estar no céu, na glória, mas a teologia dele é muito ruim. Aí ele me encontra e fala, ô Fábio, todo jeitoso. Aí eu preciso, acho que marcar um dia, assim, ó, arrependa-te dessa teologia. Mas ele convida assim, um dia ele falou assim para mim, vai lá de novo na igreja. Várias vezes já passou na minha cabeça, eu falei assim, a única coisa que eu não posso dizer é, vou. E da última vez eu falei assim, pois é, agora eu estou pastoreando, eu conversei com ele. Como é que eu vou falar para uma pessoa que eu vou na igreja dele para agradá-lo, sabendo eu que essa pessoa é uma pessoa que, dentro do conhecimento bíblico, ele tem equívocos seríssimos. É a mesma coisa que você responder para alguém que vamos pegar aqui o mais chocante no Brasil, né? Sempre os terreiros. A Umbanda e falar assim, não, eu vou lá depois. Ué, mas como assim? Você já pensou você chegar em você e falar assim, mas você falou um dia que ir lá comigo, lá no terreiro? E aí? E aí? É melhor dizer para ela assim, não, tá bom, eu não concordo. Ou então, olha, não vou assumir esse compromisso não. Porque nós banalizamos, ou não é? Nós não falamos assim, tá bom, depois a gente vê, vamos ver se a gente vai. Mas a gente assume um compromisso que não deveria. A confissão está dizendo, olha lá, obriga ao cumprimento mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Você fez o juramento a um infiel, independente se a teologia dele é ruim. Você falou que ia fazer, você tem que fazer o que agora? Fazer, a não ser que seja uma coisa imoral, ilícita, pecaminosa. Aí sim, aí você não vai fazer. Mas se não, olha só, complicado isso, né? Parece que é tão fácil, mas é casca de banana, Murilo. É fácil de nós tropeçarmos. Ainda mais nós brasileiros, né, que gostam de agradar todo mundo, né, que a gente gosta, né, perigoso. Caminhando, o voto 5. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual
fidelidade. Então o voto, ele tem a mesma característica do juramento, não muda, tá? A pessoa, eu faço voto, não faço juramento. Bobagem, bobagem. O sentido é o mesmo, é assumir um compromisso diante de Deus e, claro, das pessoas como testemunho. Isaías 19, 21, vamos ler esse versículo. Isso, fazendo votos ao Senhor. Quem já fez um voto diante do Senhor? Ixi, não é pecado não, pode levantar a mão aí. Não foi de tolo não, né? Nós vamos ver daqui a pouco, o de tolo é terrível. Deve, inclusive, se arrepender de ter feito. Mas nós deveríamos dizer, Senhor, o voto é justamente para que eu possa te adorar, te exaltar com mais fidelidade. Nós vamos voltar para as carreiras profissionais, né? Hoje está cheio de gente, inclusive dentro da igreja, que só quer profissão que dá bastante isso aqui, ó, cifrão. Aí a profissional diz assim, Senhor, se o Senhor me der essa vocação, menina ainda, eu quero te honrar assim, assim, vou atender o povo da igreja, amém. Vou fazer algo bom, vou fazer algo para o serviço missionário, algo assim. Vou doar algumas férias que vou trabalhar. Estou dizendo um exemplo. É a pessoa dizendo, Senhor, eu quero honrar o teu nome, glorificar o Senhor. Uma pessoa me disse, pastor, um dia quando eu estiver formada, eu vou atender alguns irmãos, quem precisar. Falei, amém. Deus te abençoe. É nesse sentido que quando nós utilizamos do voto para algo que nós estamos assumindo para um futuro. Não é errado, mas nós não vamos fazer voto de tolo. Nós devemos medir o que estamos pensando e assumindo diante do Senhor. Isaías 19, 21, nós lemos? Já, né? Então vamos para Salmo 61, 8. Isto. Assim cantarei a louvor do teu nome, para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Não seja precipitado em fazer votos. Você não tem que fazer invenção de nada. Faz o simples. Anda com o Senhor. Responde em amor o seu chamamento de você ser assíduo na leitura bíblica. É muito comum, esse voto aqui, lembrei, isso é muito bom. É muito comum no início do ano a pessoa fala assim, eu faço um voto com Deus, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Aí ele vai até bem no início. Aí de repente, quando chega em março, ele começa a engasgar. Ele falhou um dia, falhou outro. Aí quando chega em setembro, bate o desespero. Nossa, eu fiz um voto com o Senhor, não consegui ler a Bíblia toda. Aí os melhorzinhos. Aí ele dispara a ler. A leitura é só olho na Bíblia, para cumprir o voto. Que bobagem! Deus não quer de você sacrifício. Por isso que o voto não pode ser voto de tolo. Senhor, é melhor você falar, eu quero fazer a leitura em 2 anos. Eu quero fazer a leitura diária. E quando você não lê, você pede perdão. Senhor, não li ontem a palavra do Senhor. Não precisa você empenhar algo que depois você vai dizer, nossa, a minha palavra não está valendo nada. Nós sabemos muito bem que o chamamento do Senhor é para atenção, profundidade no que nós estamos fazendo diante dEle. Só um detalhe importante, abra comigo em 1 Samuel 25. Olha o que aconteceu com Davi. 1 Samuel 25, 22. Olha Davi. Davi é um homem de Deus. De repente, olha lá. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Verso 23. Então, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do juramento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, e inclinando-se até o chão. Agora,
vamos lá para o 32. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. 33. Bendito seja a sua prudência, e bendito seja você mesma, que hoje me impediu. Ele ia matar quem? O marido da Abigail. Ele ia matar o Nabal. Ele fez um voto de tolo. Olha o versículo 33. E me vingar com as minhas próprias mãos. Davi faz um voto de tolo, no ímpeto, no nervosismo. E ele diz: eu vou matar esse incircunciso aí. Ele foi muito duro comigo, eu fui bondoso, fui generoso com ele, fui tranquilo, e ele me veio com o mal. O Davi era rapidinho para levantar a navalha, né, a espada, e já falava: vamos resolver isso aqui agora na espada. E aí, Deus, pela sua providência, utilizou de Abigail sábia para poder apaziguar. E ele vai dizer: puxa, que tolice que eu ia fazer. Que tolice. Então, quando nós fazemos votos de tolos, devemos nos arrepender do voto. Devemos dizer: Senhor, eu fiz isso num tempo de ignorância da minha cabeça. Isso está me trazendo problemas. Isso também, principalmente porque é pecaminoso. Como é que eu vou fazer algo que é pecaminoso? Eu não posso fazer agora como servo de Deus. Isso acontece muito. Quem já foi a pé para alguma basílica aqui no Brasil? Só o Zé Alves. Vocês eram fraquinhos quando é católico, hein? Tinha que ser mais firme. Tem muitas pessoas que faziam com toda a dedicação. Aí ele diz assim: eu fiz um compromisso de 30 anos, de 50, a vida toda. Já conhece pessoas assim? Aí o evangelho vem e traz luz para o coração dela. O que ela vai fazer? Continuar fazendo voto? Senhor, eu descobri pela tua palavra, eu não preciso ir mais naquele lugar. Todo o sacrifício foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário. É uma relação direta de reconhecimento e arrependimento. Eu fiz um voto de tolo, não deveria, de ignorante, não tinha conhecimento. A partir do momento que eu tenho conhecimento, agora eu vou tomar a decisão. Qual é o juramento mais de tolo mais famoso da Bíblia, Rogério Gomes? Qual é o nome dele? Jefté. Jefté. Senhor, se o Senhor der a guerra, a primeira pessoa que sair, certeza que aquele servo furão que mais falta no trabalho, eu vou matar para o Senhor. Vocês lembram do juramento de Jefté? Cadê a passagem aqui? Eu não sei onde que eu coloquei. Mas, Juízes 11. O 29. Não vamos ler agora não. Você pode ler depois em casa. A passagem é muito conhecida. Jefté imaginou que, no fundo, ele pensou: vai sair um dos funcionários, vai ser o primeiro, vai ser sacrifício. Vai sair alguém que eu não vou ter muita perda. Sai a filha. Tolo. E o pior da tolice é continuar na tolice. Ali era claramente o momento dele dizer: Senhor, eu estou distante, estou sendo tão tolo que eu estou jurando até pela morte da minha filha. Estudiosos vão dizer que ele cumpre o voto. Alguns vão dizer que ela foi deixada sem casamento para o resto da vida, que uma das interpretações é essa. Mas a grande maioria diz que de fato ele matou a filha. Há essa possibilidade de ele ter deixado a filha sem dar ela em casamento. Mas olha só que tamanho de problema ele arrumou. Quem mandou você fazer esse voto? Quem que te pediu? E se você está fazendo algo que é contra a palavra do Senhor, cadê aqui olha lá, 7. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que está em seu poder cumprir,
para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Amados, a pessoa não pode, nós não podemos fazer um compromisso que vai ferir a palavra do Senhor. Vai cometer um homicídio. Desde quando Deus quer sacrifícios? Lá 1 Samuel 15 diz o quê? O Senhor se agrada não de sacrifícios, não de holocaustos, mas que se obedeça a palavra do Senhor. Você quer realmente honrar o Senhor? Diga, eu quero todos os dias viver a palavra de Deus. Ser uma pessoa honrada. Você não precisa fazer voto nenhum. Você faz aquilo que o Senhor nos chama. Quem chamou? Roberta. E eu lembro que quando o Vitor nasceu, ele tinha um probleminha no pé. O pé dele nasceu virado, porque era o apoio da barriga. E era uma coisa fácil, assim, para a medicina, né? Andar. Mas a minha avó fez um voto que nós deveríamos ir lá na... não, aqui perto. Romaria, a pé, por alguns anos. E aí eu lembro que eu cheguei aí 2 anos, né? Já foi 2 anos. Mas eu fui para cumprir o voto dela, não era o que eu tinha. Então, assim, às vezes nós passamos por constrangimentos justamente porque a família te obriga, né, quando você não tem uma convicção, a família te obriga a passar por situações constrangedoras e danosas, porque era muito difícil, machucava os pés, quer dizer, não era nem um voto que eu tinha feito. E eu estava com pessoas que iam debochando assim mesmo. Elas iam para cumprir alguma coisa que alguém fez e era uma bagunça no caminho. Então, assim, você via que não tinha fé. As pessoas estavam simplesmente, de maneira religiosa, cumprindo uma obediência tola para agradar outras pessoas e não nem realmente direcionadas a Deus. Porque, na época, eu nem era convertida, né? Pelo contrário, eu era espírita. Então, assim, foi um deboche. E aí, hoje, eu paro e fico pensando o nível de tolice, de ignorância, de quando nós não conhecemos a Deus e não discernimos. Aquilo que nós já estudamos alguns domingos atrás. Qualquer meio para agradar a Deus fora das Escrituras, nós o aborrecemos. Entenderam a frase? Simples. Qualquer meio que utilizarmos para agradar a Deus, que está fora dos preceitos que Ele estabeleceu, pecamos contra Ele. A relação do ser humano em produzir votos é porque o voto é mais fácil. É mais fácil caminhar 20 vezes para um lugar do que vivermos o Evangelho com o poder do Espírito Santo. Porque nós vamos todo dia dizer assim, Senhor, hoje eu falei. Quando eu cumpro um voto, você já viu como é que você fica? Como uma expressão lá da sua terra dos Pequis. Todo garboso. Mas eu sou bom, hein? Fiz do jeito que prometi, jurei e fiz. A glória é de quem? Do homem. Agora, quando você caminha com a palavra de Deus, como é que você faz? Eita, mas que miserável pecador que eu sou. Aí você, qual que é o projeto de Deus? Te prostrar. Fazer você prostrar o coração e falar, Senhor, tentei fazer e mais uma vez tropecei, eu não quero desistir porque o Senhor que me sustenta, mas eu estou aqui novamente, me ajude. Esse coração está desejoso por Deus. Deus não quer desempenho apenas, Ele quer fazer de você, de mim, cada vez mais parecido com Ele. É o objetivo de crescimento. Mas o Senhor se compadece do fraco e do necessitado. Então, essa é uma relação interessante mesmo. Para terminarmos, os votos colocados aqui, a reforma protestante, ela vem para confrontar a Igreja Católica e a confissão vai abordar os votos monásticos. Quem lembra dos votos monásticos? O que acontecia nos monastérios? A pessoa falava, vou fazer um voto, eu vou agora para o monastério mais longe, mais distante da civilização, porque aí lá eu vou ficar o resto da vida e vou encontrar Deus. Por isso que nos filmes retratam os monastérios muitas vezes como uma perdição, porque quando o ser humano está presente, se estiver lá no local mais distante, quando chega um ser humano, chega o que também com ele? O pecado,
Por que os monastérios não deram certo? E nunca foi a vida ascética, afastada. Nunca foi chamado de Deus para o ser humano. Deus fez de nós seres familiares relacionais, para que nós reconheçamos o pecado em nós e o abandonemos diariamente. Não para fazer um voto, não vou ficar afastado agora da minha família o resto da vida, porque eu fiz isso e agora vou ficar lá para o resto da vida. Tolice. Outro muito conhecido até hoje, os coitados dos meus quase irmãos. O padre Fábio de Melo, tem umas, né? Eles não podem o quê? Casar. Xará só, vamos colocar assim. Muitas pessoas sofrem com o peso que é colocado porque ele fez o juramento quando tinha 20 anos. Estava saindo lá do seminário católico. E essa relação ela é pesada demais e depois traz grandes consequências. Tem uns que até abandonam a batina, né? Porque diz, não, eu vou casar porque eu estou apaixonado e vou assumir. Por sinal, o nosso primeiro pastor presbiteriano, José Manuel da Conceição, era o quê? Padre. E tem um bom livro, Me Cobre, que tem que estar na biblioteca. Se converte e é de fato depois um pastor, primeiro pastor presbiteriano, porque a gente comemora a data do pastor presbiteriano lá em dezembro, que é o aniversário dele, ordenado no Brasil. Irmão, me chamou, depois o irmão Luiz. Na cidade onde eu morava, teve um caso de um padre que ele largou a batina para assumir o casamento, né? E ó, para você ver que dó, eu fico com dó. Ao mesmo tempo que possivelmente a pessoa não vai deixar de ser católica, né? Então ele não tem a graça completa. Mas ele encontrou um casamento, Deus deu casamento para o homem, para a mulher. Então, se você analisar por essa perspectiva, puxa vida, né? Quem sabe o Senhor também tem um plano de alcançá-lo com o poder do evangelho completo, né? Pleno, né? E claro, né, mas eu repito mais uma vez com tanto santo temor, eu não estabeleço todo mundo que está lá, tudo para o inferno. Assim como na igreja evangélica, também não está todo mundo no céu, né? Quem salva é Cristo, a salvação por meio de Cristo, a gente condena a teologia, né? Irmão Luiz. Então, pastor, a palavra de Deus aqui em Gênesis 28, e o versículo 20 e 21, olha o que fala. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Eu, na minha concepção, lendo esse trecho da palavra de Deus, cristão, para mim, não pode fazer voto, porque é uma condicional. O que Jacó está falando? Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, isso, aquilo, o Senhor vai ser o meu Deus. Você não pode ser na vida de um cristão esse tipo de Qual voto. que é o nome dele? Jacó. Né? Não, tá explicado. Ainda tem um trechinho para frente, outro versículo. Você lembra fala da história, uma outra quem condição. É ele? Né? Porque esse tempo aí ele era crente? Ele era como é que chama? Enganador. É o primeiro exemplo da igreja da teologia da prosperidade. Está aí, ó. A teologia da prosperidade é bíblica. Só que de maneira errada. Quando nós pegamos Jacó sem Cristo, sem Deus, ele faz dos bens a sua bênção. A relação de alguém fazer de maneira indevida é isso. Ele jura, ele promete, sem ter Deus para honrar. Ele quer só os benefícios do que Deus vai dar, e não o Deus que de fato pode transformá-lo. Tanto é que depois tem o Val de Jaboque, vocês lembram? Deus faz de Jacó o quê? Um homem convertido, Israel, e ele teve que arrastar a perna o resto da vida para poder levar o nome de Israel, transformado por Deus, né? Que Deus nos dê a graça de sermos pessoas de palavra, e quando for, se for necessário, fazermos todo tipo de juramento, voto, com santo temor.
que nós possamos honrar os nossos votos, né, como hoje casados que somos, com todo o temor do Senhor, que possamos ter sabedoria do Senhor em fazermos o batismo. Eu digo aqui, por isso que as crianças não são apresentadas aqui nessa igreja. As crianças são batizadas, porque os pais fazem um juramento solene de dizer, eu vou educá-las. Eu não vou terceirizar para a igreja. Eu vou educá-las no caminho do Senhor. A igreja vai corroborar, mas eu vou assumir o compromisso de trazê-las. E isso é feito diante da igreja. Para quem é crente, a gente treme as pernas. Porque você fala, Deus, eu fiz o compromisso, eu tenho que levar a sério. Nós amamos o Senhor.